Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos responder a uma pergunta intrigante. Qual o objetivo do diabo ao enganar Eva? Existem muitas ideias e visões equivocadas sobre o ser espiritual que se tornou Satanás, o diabo. As pessoas criam muitas teorias, muitas especulações sobre esse ser. Só que nós vamos analisar com base na Bíblia qual foi o pecado de Satanás e o objetivo que ele tinha em mente ao fazer tudo o que fez até agora. Um ponto que devemos sempre ter em mente é que antes de se tornar Satanás, o diabo, esse ser, ele era um anjo perfeito, que foi criado por Deus e vivia já no céu. E ele estava presente quando Deus criou todo o universo físico e quando ele estabeleceu o propósito para a Terra e a humanidade. Então ele estava presente quando Deus fez a criação e falou que Adão e Eva tinham que criar o homem à imagem e semelhança dele, de Deus, que eles tinham que povoar a terra, colocou eles no jardim para cuidar dele, expandir esse jardim. Então ele sabia que a terra seria totalmente habitada pelos descendentes de Adão e Eva, como Deus já havia estabelecido, de acordo com o seu propósito, com o seu projeto. Só que esse ser celestial perfeito, ele desenvolveu uma tendência errada. Ele passou a cobiçar. E o que é a cobiça? É quando a ganância tem por objetivo conseguir aquilo que pertence a outro. Então, na Bíblia, a ganância já é considerada um pecado. Mas a ganância ela se torna cobiça quando alguém quer algo que pertence a outra pessoa ou algo daquilo que ele não tem direito de ter. Então a ganância leva a cobiça, e quando a pessoa vai atrás para ter aquilo que não pode, aí a cobiça se torna um pecado já consumado da cobiça. O que ele cobiçou, nós não vamos ver nesse momento. Mas vamos ver o que ele fez para conseguir aquilo que ele cobiçava. É isso que vamos analisar. E o relato é o de Gênesis 3, do 1 ao 5. Diz o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui nós já podemos ver alguns pontos interessantes. O primeiro é quando ele perguntou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Então aqui, usando uma serpente, esse anjo que a partir desse momento é que ele se tornou Satanás, o diabo, ele usou o método básico para iniciar uma conversa com uma pergunta. Só que na própria pergunta dele, ele já fez um questionamento com segundas intenções. Primeiro, ele deu a entender que não sabia direito do assunto. Vejam que ele falou de modo generalizado: não pode comer de todas as árvores, né? Nenhum dos frutos das árvores. Depois, nessa mesma linha de raciocínio, ele deu a entender então que Deus era muito restritivo, proibindo muitas coisas.
Não podia comer de todas as árvores, dos frutos de nenhuma árvore. Assim, ele já lançou dúvidas sobre o caráter de Deus. Após Eva responder, mostrando o conceito correto, de que eles só não podiam comer apenas de uma árvore, vamos para o segundo ponto aqui da nossa análise. Quando ele diz assim, ó, com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então agora ele acusou claramente Deus de mentir. Porque nós sabemos que Deus falou claramente para Adão que se eles comessem daquele fruto, se ele comesse do fruto daquela árvore, ele iria morrer. Aqui o diabo disse justamente o oposto, ó, que eles não iam morrer. Assim, ele chamou Deus de mentiroso, Seguindo seu raciocínio mentiroso, ele argumenta o motivo da suposta mentira de Deus, quando ele usa a expressão, ó, Deus sabe que. Quando alguém mente, basicamente tem dois motivos principais: ganhar vantagem ou se proteger de algo. O diabo aqui argumenta que Deus sabe que eles não morreriam se comessem da árvore, mas mentiu para eles com o objetivo de mantê-los dependentes dele. É como se o diabo dissesse em outras palavras: Deus está mentindo. Ele quer que vocês não comam da árvore para poder governar vocês. Vocês não precisam de Deus para governar suas vidas. Vocês mesmos podem decidir o que é bom e o que é mal. Então aqui ele levantou uma rebelião. Nos vídeos anteriores vimos o que essa árvore representava. Ela representava o direito de Deus governar o ser humano. Mas aqui o diabo argumenta primeiro que Deus estaria mentindo, para fazer justamente com que Eva quisesse comer do fruto. Só que ao mesmo tempo ele dá a entender o porquê. Ora, vocês não precisam de Deus para decidir o bem e o mal. Vocês mesmos podem decidir. Então, com base nisso, nós podemos entender por que foi que Deus não destruiu Satanás, Adão e Eva. Porque muitas pessoas, quando se fala desse relato, dizem assim: o que o diabo queria? Ele queria ser mais poderoso que Deus, ele queria mais do que Deus, ele queria ser mais do que Deus. O diabo, ele sabe que ele não pode nunca e nunca vai ser igual a Deus. Ele não desafiou força, poder, porque Deus é todo poderoso. Se ele desafiasse o poder de Deus, Deus destruía ele. Não, ele levantou uma questão no campo de moral. Ele fez uma acusação contra Deus e atribuiu malícia à pessoa de Deus. Destruir ele e Adão e Eva não ia resolver a questão levantada. Por isso Deus deu tempo ao tempo para que a verdade ficasse clara para todos. Para os anjos no céu que viram tudo isso, e também os descendentes de Adão e Eva que veriam e sentiriam na pele os resultados da rebelião deles. Assim, o objetivo de Satanás foi fazer um ataque à pessoa de Deus, lançando dúvidas se ele é um bom governante. Ele sabia que Deus não iria matar de imediato esse primeiro casal humano, visto que ele já queria que eles e seus descendentes povoassem toda a terra. Mas o tempo mostrou que o diabo era um mentiroso, e é um mentiroso, pois Adão e Eva, eles envelheceram e por fim morreram, e consequentemente seus descendentes passam por esse mesmo processo. Então Deus não mentiu. A morte veio, não foi naquele dia e naquela mesma hora, mas com o tempo ela veio. Sendo assim,
A questão que o diabo levantou, o objetivo dele simplesmente era conseguir adeptos para uma rebelião. E Adão e Eva caíram nessa conversa. Mas aí vem a questão. Vimos aqui qual foi o objetivo dele. Ele quis fazer então uma rebelião contra Deus e levantar uma questão de moral para poder provar um ponto. Mas o que ele esperava ganhar com tudo isso? Bem, nós vamos ver isso no próximo vídeo.